Bem, depois da nossa última leitura, que foi o início do segundo capítulo, naquele espaço, foi o Museu Mariano Procópio, hoje eu estou aqui de volta para dar continuidade a esse capítulo. Espero que possamos avançar um pouco mais, embora também mantenha a ideia que eu disse no vídeo, no antepenúltimo vídeo, né? A ideia é avançar de modo vagaroso, sem pressa, seguindo a cadência de cada expressão, de cada momento do livro. Uma coisa que eu percebi é que os espaços abertos às vezes provocam certas desconcentrações, mas eu achei que também foi um lugar interessante para a gente seguir lendo. Hoje estamos num lugar mais tranquilo, então eu acho que a gente vai poder avançar um pouco mais. Desejo um ótimo domingo para todos e vamos lá. Nós paramos no momento em que o Papai Jean surpreende a família ao chegar a uma visita ao Unicomp. E ali a gente apreende que o Papai Jean é um dos principais desenvolvedores do Unicomp. E aí, vamos seguir a partir daí. No elevador cabiam cerca de 30 membros e em vez de música havia uma voz masculina, dizendo: "Bom dia, irmãos e irmãs. Bem-vindos à sede do Unicomp." Voz afável, amiga, que quem conhecia da televisão. "Como veem, o elevador já partiu", disse. "E agora estamos descendo a velocidade de 22 metros por segundo. Dentro de pouco mais de 3 minutos e meio, atingiremos a profundidade de 5 quilômetros, onde se encontra o Uni." Depois forneceu estatísticas sobre as dimensões do abrigo do Unicomp e a espessura das paredes, declarando-o infenso a quaisquer distúrbios naturais ou provocados pelo homem. Quem tinha ouvido essa informação anteriormente no colégio e na televisão. Mas agora, ao entrar naquele abrigo, ao atravessar aquelas paredes prestes a ver o Unicomp, transformava-se numa sensação inédita e empolgante. Escutou com a máxima atenção, de olho fixo no orifício por onde saía a voz do locutor. Acima da porta do elevador, a mão de Papai Jean continuava apoiada em seu ombro, como se quisesse contê-lo. "Chegamos", anunciou a voz. "Aproveitem a visita, sim." O elevador pousou delicadamente no fundo do poço. A porta se abriu de par em par. Noutro saguão, menor que o do andar térreo, havia outro membro sorridente de túnica azul claro e outra fila. Essa dupla estendeu-se até a frente de uma porta que comunicava com um vestíbulo mal iluminado. "Estamos aqui", gritou Ken. "Não é preciso que todo mundo fique junto", retrucou Papai Jean. Tinham se afastado dos pais de Ken e pais, que se achavam bem mais adiantados na fila, e viravam-se para ambos com um olhar interrogativo. Isto é, os pais era pequena demais para que pudessem vê-la. O membro que precedia Ken voltou-se para ele e ofereceu-se para ceder-lhe o lugar, mas Papai Jean disse: "Não, tanto faz, obrigado, irmão." Acenou com a mão para os pais de Ken e sorriu. O garoto fez o mesmo. Os pais também sorriam. Depois viram-se e seguiram a fila. Papai Jean olhou ao redor. Os olhos salientes, brilhando o sorriso ainda nos lábios, palpitava as narinas ao respirar. "Com que então você vai finalmente ver o Com que
Com que então você vai finalmente ver o Unicomp? Está vibrando? E como? Respondeu Ken. A fila prosseguiu. Não é para menos, disse Papai Jean. Que maravilha! Uma experiência única na vida. Ver a máquina que há de te classificar, determinar o que você fará no futuro, decidir o lugar da tua moradia e se você vai casar ou não com a moça de quem gosta. E se casar, se terá filhos ou não. Os nomes que eles vão ter, se porventura nascerem, claro que você tem de estar vibrando. Qualquer um estaria. Quem olhou apreensivo para o avô. Sempre sorridente, Papai Jean bateu-lhe nas costas ao chegar a sua vez de entrar no vestíbulo. Ande logo, disse. Vá olhar o mostruário, veja o número. Olhe tudo, está tudo aí para você. Olhe bem. Ele deparou com uma prateleira cheia de fones, como num museu. Tirou um par e colocou nos ouvidos. O estranho procedimento de Papai Jean o intimidava e arrependia-se de não ter seguido os pais e pais. Papai Jean apanhou outro par. Que novidades interessantes será que vou escutar? Comentou rindo sozinho. Ken virou-lhe as costas. O nervosismo e a sensação de desassossego se dissiparam por completo ao enfrentar uma parede que cintilava e ondulava com 1000 mini-lâmpadas faiscantes. A voz do elevador, através dos fones, descrevia com o auxílio das luzes o modo do Unicomp receber, por sua cadeia de retransmissão do mundo inteiro, os impulsos de micro-ondas dos inúmeros controles, telecomputadores e dispositivos telecontrolados. Como ele computava esses impulsos, suprimindo respostas à cadeia de retransmissão e às fontes de consulta. Lógico que estava vibrando. Podia haver algo mais rápido, mais inteligente, mais umbico do que o Uni? A próxima extensão da parede mostrava o funcionamento das comportas de memória. Um raio de luz incidia sobre uma placa metálica entrelaçada, iluminando-lhe certas partes, enquanto outras permaneciam no escuro. A voz mencionou raios eletrônicos e circuitos supercondutores, setores carregados e descarregados, que se tornavam portadores dos sims ou nãos, dos diferentes componentes de informação. Segundo a voz, o Unicomp selecionava os componentes relevantes de cada pergunta que lhe era dirigida. Ele não compreendia nada, que só servia para tornar mais maravilhoso o fato de que Uni conhecesse tudo o que era possível conhecer, e de modo tão miraculoso, tão incompreensível. A extensão seguinte da parede era toda de vidro, e lá estava o Unicomp, uma carreira dupla de volumes metálicos de diversas cores semelhantes a aparelhos de tratamento, porém mais baixos e menores, uns cor-de-rosa, outros marrons ou alaranjados. E no meio deles, na ampla sala delicadamente iluminada de 10 ou 12 membros de túnica azul claro, sorriam e conversavam entre si, enquanto verificavam medidores e indicadores dos 30 e tantos aparelhos, anotando os resultados em pranchas revestidas de plástico azul claro. Ao fundo, penduradas à parede, viam-se uma cruz e uma foice de ouro, ao lado de um relógio que marcava 11,08 Dom, 12 de abril de 145 AU. Ken começou a ouvir música, cada vez mais forte, para o alto, para o ar, tocada por enorme orquestra, de modo tão comovente e majestoso que encheu os olhos de lágrimas de orgulho e felicidade. Poderia ficar ali horas a fio, observando a atividade daqueles membros alegres e aquelas comportas de memória que brilhavam de maneira tão impressionante, a escutar para o alto, e depois uma forte família
mas a música foi diminuindo de volume. Quando 11 horas e 10 minutos passou a 11 horas e 11 minutos, e a voz de certo concia do que ele estava sentindo. Lembrou-lhe delicadamente que outros membros também esperavam sua vez, pedindo-lhe que fizesse o favor de se encaminhar ao próximo mostruário no fundo do corredor. Virou-se relutante da parede envidraçada do Unicomp, junto com outros membros que choravam pelo canto dos olhos, sorrindo e sacudindo a cabeça. Sorriu-lhes e eles retribuíram. Papai Jean tomou-o pelo braço e puxou-o para o lado oposto do vestíbulo, perto de uma porta onde havia um controle. Como é? Gostou? Perguntou ele. Quem mostrou que sim. Aquilo não é o Uni, disse Papai Jean. Quem olhou para ele? Papai Jean tirou-lhe os fones dos ouvidos. Aquilo não é o Uni, repetiu, cochichando com veemência. Essas caixas cor-de-rosa e laranja que estão lá dentro não são verdadeiras, são de brinquedo, para a família vir e ver e sentir-se reconfortada. Aproximou os olhos esbugalhados, partículas de saliva borrifaram o nariz e o rosto de quem? Ele está lá embaixo, disse, a 3 andares abaixo deste. E ele lá, e é lá que ele está. Você quer ver? Quer ver o verdadeiro Unicomp? Quem, sem saber que atitude tomar, ficou olhando para ele. Você quer? Quem? Perguntou Papai Jean. Quer ver? Eu posso mostrar-lhe. Quem concordou com a cabeça. Papai Jean soltou-lhe o braço e endireitou o corpo. Olhou ao redor e sorriu. Muito bem, disse. Vamos por aqui. E pegando o neto pelo ombro, encaminhou-o de volta pelo mesmo percurso por onde tinham vindo, passando pela parede envidraçada cheia de membros curiosos, pelo raio de luz cintilante das comportas de memória e pelas carreiras ondulantes de mini-lâmpadas. Com licença, por favor. E pela fila de membros recém-chegados até atingir outra parte inferior do saguão, mais escura e vazia, onde um telecomputador descomunal jazia abandonado, arrancado do mostruário da parede, e 2 padiolas azuis se achavam lado a lado sob uma pilha de travesseiros e cobertores. Havia uma porta no canto, com controle, mas ao se aproximarem dela, Papai Jean fez quem baixar o braço. O controle, explicou quem. Não, disse Papai Jean. Não é aqui que a gente tem de entrar. É? Quem olhou para Papai Jean, que se limitou a empurrá-lo para adiante, depois de abrir a porta e obrigá-lo a entrar primeiro, passando logo em seguida, enquanto a porta se fechava lentamente com um chiado. Todo trêmulo, quem fitou o avô. Não precisa ter medo, disse Papai Jean, com rispidez. Depois, já afável, pegou a cabeça do neto entre as mãos e repetiu. Não precisa ter medo, disse Papai Jean com rispidez. Não, disse Papai Jean com rispidez, não precisa ter medo. Depois pegou a cabeça e disse, não precisa ter medo. Não vai lhe acontecer nada. Já fiz isso uma porção de vezes. Nós não pedimos, protestou Ken. Ainda trêmulo, não faz mal, afirmou Papai Jean. Olhe, a quem pertence o Unicomp? Perguntou. Pertence? De quem ele é? Ele é o computador de quem? De toda a família. E você é membro da família, não é? Sou. Pois então, ele também lhe pertence, não é? Pertence a você e não vice-versa. Não é você que pertence a ele.
Não, nós temos que pedir as coisas, disse Ken. Ken, por favor, confie em mim, insistiu Papai Jean. Nós não vamos tirar nada, nem tocar em alguma coisa. Vamos apenas olhar. Foi por isso que eu vim cá hoje, para lhe mostrar o verdadeiro Unicomp. Você não quer vê-lo? Não? Quero, admitiu Ken, após leve hesitação. Então, não fique preocupado. Não precisa ter medo. Papai Jean olhou bem nos olhos para tranquilizá-lo. Depois, soltou-lhe a cabeça e tomou-o pela mão. Estavam num patamar diante de uma escada. Desceram 4 ou 5 lances de degraus, o frio aumentando cada vez mais, até que Papai Jean parou e deteve Ken. Espere aqui, mandou. Eu já volto. Não vá embora. Ken ficou olhando Papai Jean subir outra vez ao patamar, abrir a porta, espiar e depois sair às pressas. A porta voltou a fechar-se. Ken começou a tremer novamente. Tinha passado por um controle sem tocar a pulseira. E agora achava-se sozinho numa escada silenciosa e fria, sem que Uni soubesse onde ele estava. A porta tornou a se abrir e Papai Jean apareceu com cobertores azuis. Faz muito frio, explicou. Bem, pessoal, nós aqui começamos a conhecer quem é o Unicomp. Esse trecho ele é muito mágico e muito emocionante, né? Vocês viram que eu travei, que eu não sabia mais nem o que dizer, nem como ler, porque eu comecei a sentir um batimento forte no coração quando eu comecei a me aproximar do Unicomp. E aí a gente está começando a saber quem é o Unicomp. O Unicomp não é aquele que foi descrito e que as pessoas, a família, né, as famílias que vão visitar o entorno do Unicomp depois de descer 5 quilômetros naquela extensão de velocidade que o elevador percorre, e chegam ali e ainda não é o Unicomp. E o Papai Jean resolve levar o Ken ao Unicomp. E para chegar ao Unicomp, eles não foram identificados, né, pelas pulseiras. Eles não encostaram nas máquinas de leitura para informar onde eles estavam entrando. Eles entraram clandestinamente. E aí, ao chegar naquele lugar escuro, frio, vazio, por alguns instantes o Ken fica sozinho. O seu avô entra num lugar que ele não sabe ainda qual é. E a gente está vendo a dimensão, né? A dimensão de esconderijo, ao mesmo tempo de enganamento, de enganação, de dissimulação, né, que existe para que as famílias que visitam, que acreditam, que pedem, que são guiadas, orientadas, nascidas, geradas, acreditem no Unicomp. E o Papai Jean está a ponto de apresentar isso a uma criança de 6 anos. O que isso vai causar nessa criança, né? Ao mesmo tempo, podemos pensar como é importante, né, educarmos crianças conscientes do mundo em que vivem. Acho que essa é uma grande lição do Papai Jean, né? Nos mostrar como é importante, né, criar essa criança desiludida, né, do mundo em que ela habita, para que ela possa talvez crescer um adolescente, um homem, um velho, uma adolescente, uma mulher, um velho, uma velha, consciente do mundo que habita, né? E que essa consciência possa lhe dar força para construir um mundo melhor, né? Porque se nós nas nossas escolas educarmos crianças iludidas, né, nós vamos manter um mundo de ilusões, né? Não precisa eu elocubrar nenhum tipo de pensamento a respeito disso, porque a gente pode olhar diretamente as escolas de educação infantil
que a gente tem no Brasil e em várias partes do mundo, né? O que a gente tem de educação infantil, né? Educação infantil que ensina a ilusão do mundo que habitamos para permanecer o mundo um mundo de iludidos, né? E aí a gente se ilude ao não ver a fome, ao não ver a miséria, ao não ver a má distribuição de renda entre as pessoas, a não ver a destruição ambiental que nós sofremos diariamente em todos os lugares do mundo, no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Nordeste como um todo, em todos os lugares. Aqui em Juiz de Fora, né, eu costumo usar muito um rio que passa por aqui e ultimamente a prefeitura vem continuamente fazendo podas de árvores que acabam matando a árvore, né? E para completar, essas árvores estão na beira do rio, uma grande maioria delas, porque na cidade mesmo já praticamente não tem, né? Essa rua que eu estou aqui em frente fazendo esse vídeo com vocês, quando eu cheguei aqui, essa rua tem 5, 6, 7, 8. Essa rua tinha umas 15 árvores. Hoje ela tem 8 árvores em menos de 10 anos. E aí eu passo à beira desse rio que eu me referi anteriormente. São árvores jogadas dentro dos rios, muito entulho, né? E tudo isso, às vezes se diz, a culpa é da população, né? Mas até onde a culpa é da população? Qual é a força motriz que a população tem para dizimar um rio, já que o cuidado está à carga do Estado? Então, voltando, é importante educarmos crianças conscientes. Acho que essa é mais uma lição que o Papai Jean nos coloca aí, né? São questões complicadas, são questões difíceis, mas que nós vamos... Acho que esse livro vai nos forçar a tocar nelas, inevitavelmente. Bom, peço para vocês, mais uma vez, isso é importante, eu estou aqui com vocês, tanto por esse interesse de leitura, como por esse interesse de discussão, mas também por um interesse de sobrevivência material, de sobrevivência de consciência, né, como professor. E eu preciso que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam, para que eu possa manter com vocês esse laço, esse crescimento da leitura, né? Até também para que eu saiba se vocês estão gostando de continuar, né, comigo nesses momentos de leitura. Façam isso. Agradeço a vocês, mais uma vez um bom domingo, todos os descansos possíveis, mas sem esquecer, né, de pensar nessas coisas importantes, fundamentais e caras, né, para a manutenção do ambiente, para a manutenção do mundo, para a manutenção das pessoas, da nossa consciência. Um abraço.